Olá, tudo bem com vocês que são os nossos parceiros no desenvolvimento do canal Que Rola na Geronto, sempre trazendo assuntos importantes referentes à velhice, ao envelhecimento, à longevidade, à terceira idade, à pessoa idosa. Então, tudo que se refere com este tema, o canal O Que Rola na Geronto traz para nós. E hoje eu estou em companhia do Sérgio Pascoal e trouxemos uma convidada super especial que vai contemplar algumas provocações, algumas discussões sobre um tema muito atual, que é moradia. Onde vamos morar na nossa velhice? Que lugares serão ofertados, especialmente no campo da política pública, para responder às necessidades das pessoas que precisam morar em um espaço da vida pública? Para falar sobre este assunto, nós convidamos a Rosângela, que se chama Rosângela Rachid. Se eu pronunciei errado, está correto, Rosângela? Correto. Perfeito, correto. Quem é a nossa convidada de hoje? Ela é arquiteta, olha que área legal, que finalmente os arquitetos estão chegando para a área do envelhecimento, né? Ela é arquiteta e urbanista, com ênfase em ambientes saudáveis e segurança para o envelhecimento. Ela é mestranda, portanto, ela está fazendo mestrado em gerontologia, que é o estudo do envelhecimento humano, pela EACH, né, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP de São Paulo, e ela pesquisa exatamente novas formas de morar para o envelhecimento, especialmente o cohousing. Não se assuste que daqui a pouco você vai dominar que palavra é essa e o que ela significa, que é a primeira pergunta que a gente vai direcionar a ela, tá? Ela atua ainda como monitora, auxiliando na disciplina que se chama Ética e Bioética, em diferentes contextos, do bacharelado, que é aquele curso que forma, né, os profissionais em gerontologia da mesma escola, EASH, no âmbito do programa de aperfeiçoamento de ensino, lá da própria USP. Então, é uma pessoa que tem uma larga experiência no assunto, arquiteta, assim como a doutora Maria Luísa, que nós a trouxemos recentemente, foi indicação dela, aluna dela, não é? Trazê-la para conversar conosco. E se você não viu o episódio da Maria Luísa, vá lá para procurar. Então, a minha primeira palavra é de boas-vindas. Marília, Sim, caminhabilidade com a Maria. isso é importante. Para você achar lá nos 500 episódios que nós temos, você procura caminhabilidade. Maria Luísa, que falou super legal sobre a cidade onde nós moramos. Então, a minha primeira palavra, Rosângela, seja bem-vinda e cumprimenta essas pessoas que nos acompanham. Olá, boa noite, Sérgio, Marília. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite aqui do canal Que Rola na Geronto. E para mim é uma honra estar participando e tratando um assunto tão relevante e tão importância, que são moradias para o envelhecimento. Eu fico bastante feliz em estar trazendo também um pouco do que está acontecendo em relação à pesquisa. Muito bom. Acho que a Rosângela deu uma caidinha, mas aqui, caidinha que eu estou falando é... Ah, voltou. Continua, Rosângela. Voltou. Então, eu fico feliz em poder estar contribuindo, trazendo também um pouco do que está sendo desenvolvido em termos de pesquisa dentro da universidade. E eu espero realmente colaborar, trazendo reflexões referente a esse tema, que é também a minha linha de pesquisa, que são cohouses. Ótimo. Eu já falei para você não ficar ansioso, porque nós íamos explicar o que é cohousing. Então, eu vou fazer essa primeira pergunta para a Rosângela. O que é cohousing? Como é que a gente traduz isso no português para as pessoas que estão nos escutando, não têm o domínio da língua, nunca viu falar cohousing? O que é cohousing? O que isso significa? Bom, cohousing vem de collaborative housing, que são casas colaborativas. E o que são essas casas colaborativas? É uma espécie de vila onde ela é composta por moradias individuais e privadas, onde dentro dessa moradia, como ela é composta?
por uma cozinha, um dormitório, uma sala. Então, essa área privada. Porém, existe sim uma área compartilhada, que a gente chama de casa comum. E essa casa comum, ela fica de forma mais centralizada e é ela que vai dar a conexão, ela que vai unir as pessoas. Então, nessa casa comum, normalmente ela é composta por uma ampla cozinha, onde ali vão acontecer jantares, almoços, reuniões, uma sala de TV, uma oficina, lavanderia compartilhada. O que vai conter nessa área, nessa casa comum, ela é definida pelo grupo. São eles que vão estabelecer. Então, você tem a privacidade da sua moradia, porém, você tem também áreas compartilhadas, que é onde acontecem as conexões sociais. Então, isso que é cohousing. O cohousing, ele pode, para que ele seja considerado um cohousing, existem algumas premissas. Porque, cohousing, então, é um lugar onde as pessoas moram próximas? Não só isso. Tá? Então, é um ambiente onde as pessoas vão por intencionalidade. Então, eu quero fazer parte, eu quero estar lá. Então, premissas que são definidas para que seja configurado um cohousing, uma gestão não hierárquica. A arquitetura, ela é voltada para os encontros, né? Não se divide a questão financeira. Então, cada um possui a sua renda, né? Às vezes as pessoas confundem e acham que ali, então, tudo é dividido. Não, não é. Então, é dessa forma que funciona o cohousing. Ele pode ser horizontal, composto por casas, ele pode ser vertical, quando a gente pensa em uma edificação, em um prédio, que é muito comum na Europa, ele pode ser rural, em ambientes mais afastados, com mais verde, ele pode ser urbano, dentro da cidade, sem o menor problema, ele pode, na sua constituição, ele pode ser, ele pode fazer parte de um retrofit, por edificações que já existem e vão sofrer essa transformação para que se adeque para um cohousing, ou ele também pode ser construído do zero, a partir do terreno, sem o menor problema. E ele também, o cohousing, ele pode ser composto por afinidades. Ele pode ser um senior cohousing, ele pode ser multigeracional, ele pode ser composto por pessoas aposentados de uma determinada região. Pessoas que gostam de um determinado segmento. Então, por afinidades também. Ele pode ser composto das mais diversas formas. Então, só para a gente entender, se eu falar cohousing é igual a moradia compartilhada e colaborativa, eu estou definindo bem o que é isso? Sim, moradia colaborativa. Porque compartilhar. Explica a Exato. diferença. Compartilhada, existem vários tipos de compartilhamento. Porém, o cohousing não é qualquer tipo de compartilhamento, entendeu? Existe a colaboração. Porque quando eu me prontifico, eu quero estar em um cohousing, existem algumas premissas, que uma delas é a colaboração, onde os moradores vão contribuir com expertise, com conhecimentos. Então, ali as pessoas vão fazer parte, eu vou pertencer, eu não vou simplesmente compartilhar, eu vou colaborar. Então, isso é muito importante para o sucesso do cohousing. Então, é colaborativa, que é melhor do que compartilhar. Compartilhar é consequência da minha intenção de morar nessa colaboração para o bem comum. E a minha pergunta era explicativa e você já respondeu, não é exclusivo para pessoas idosas. Eu posso ter numa cohousing a troca intergeracional, eu posso ter só de pessoas idosas. Nós trabalhamos juntos, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo. Vamos morar num cohousing? Vamos. Aí a gente tem afinidades e vai para esse espaço. Está correto? Você que está nos ouvindo, entendeu a questão da diferença? Eu já achava que era sinônimo compartilhada e aprendi com você nesse momento. Obrigada, Rosângela. Rosângela, Imagina. Então,
Pois Aqui. não, Sérgio. Não, pode falar. Eu já ia complementar, né? Porque quando a Marília disse que pode ser um sênior co-housing, ele pode ser multigeracional. Então, sim, ele pode ser constituído das mais diversas formas. Tanto que, lá atrás, por volta de 1970, quando se iniciou o co-housing na Dinamarca, o primeiro, que é Sættemdam, na Dinamarca, ele era multigeracional. É, na verdade, porque ele existe até hoje, né? E depois, por volta de 1985, 87, aí sim surgiram os senior co-housing, justamente pelo sucesso, pelos benefícios que foram gerados a partir do co-housing multigeracional. Rosângela, olha, muito obrigado pela sua presença. Você já mostrou que tem expertise, é de seu mestrado, e é uma coisa muito importante estar compartilhando aqui essas ideias, agora é compartilhar mesmo, compartilhando essas ideias aqui com todos os nossos ouvintes e assistentes. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Eu ia começar uma pergunta, mas você já disse. Eu queria saber onde surgiu, e você já disse que foi na Dinamarca. Mas e aí? O Brasil já entrou na rota desse tipo de moradia? Há, por exemplo, cohousing em São Paulo, em Minas. Bom, vou voltar um pouquinho, então, para chegar nesse ponto. Ele começou, sim, na Dinamarca, por volta de 1970, e através de um arquiteto, o nome dele é Ian Goodman Young, é meio difícil, né? Dinamarquês, mas ele que deu início ao co-housing, justamente por uma necessidade social. O pós-guerra, onde as mulheres já elas tinham que ir trabalhar. E com quem elas iam deixar as crianças? Então, elas precisavam de uma rede de apoio. Rede de apoio, isso é muito importante. E ali começou o co-housing. Então, por uma necessidade da sociedade. Logo mais vieram os senior co-housing. Por quê? As pessoas começaram a ver, puxa vida, esse negócio é bacana. Se cria ali uma rede de apoio, as pessoas se ajudam. Isso é muito bacana. E aí sim começaram a surgir o senior co-housing, na Dinamarca ainda. O sucesso foi tamanho que Charles Derrett, que é um arquiteto americano, ele começou a pesquisar isso. Ele falou assim, mas o que está acontecendo? Que o co-housing está com esse sucesso todo? E ele foi para a Dinamarca, juntamente com a esposa dele, para estudar, para descobrir o que tinha ali de tão interessante nesse formato de moradia. Ele se apaixonou, ficou encantado. E ele viu os benefícios, que são reais. E aí sim, após um bom período de estudo, ele voltou para os Estados Unidos e ali ele começou, ali mesmo ele já providenciou a The Co-House Company. Então ele fundou essa organização e começou a divulgar ali o co-housing. Hoje ele tem um escritório que ele produz, ele projeta co-housing, projeta, constrói co-housing e divulga esse tipo de moradia. Então, assim, ele foi para os Estados Unidos, levou o co-housing para lá, que também já foi para o Canadá também, e nesse meio tempo, a própria Europa, ali ela começou a expandir também esse tipo de moradia. E ali foi para a Suécia, Holanda, Alemanha, Espanha. Então, hoje está muito difundido. Tem mais de 700 unidades na Europa. Senior co-housing na Europa, hoje, tem fila de espera. Na Espanha tem fila de espera. Porque as pessoas, para ingressarem, né, no co-housing, né, como não tem vaga também para todo mundo, eles deixam ali um nome, existe uma lista, e conforme vão vagando residências, o grupo, por isso que eu disse, a questão da autogestão, o grupo vai passar, vai avaliar essa pessoa que tem interesse para ver se ela se adequa, porque tem que existir a intencionalidade. Como eu disse anteriormente, é uma moradia colaborativa. Então, assim, eu me adequo?
Eu tenho que entender o que é para estar lá dentro. E aí, respondendo a sua pergunta, Sérgio, vindo aqui para o Brasil, quando eu estava terminando a arquitetura, eu já fiz arquitetura, já foi a minha segunda graduação, e eu já estava mais madura. E essa questão de envelhecimento, ela já começava a me rondar. E ali, já na minha conclusão de curso, no meu trabalho de conclusão de curso, eu já trabalhei com cohousing. Porque eu comecei a pesquisar, me interessei por esse tipo de moradia, achei super pertinente e vi que aqui no Brasil não existia esse tipo de moradia. Não existia esse tipo de moradia e tampouco literatura sobre isso. E aí o que aconteceu? Eu fiquei intrigada e, ao mesmo tempo, apaixonada por esse tipo de moradia. E aí eu comecei a me aproximar do Derwent, que eu mantenho contato com ele até hoje, para entender um pouco o que era o cohousing. E aí ele foi me mandando livros e nós fomos trocando informações, ele foi me nutrindo com muitas informações que me auxiliou muito no meu trabalho de pesquisa. E também o pessoal da Suécia, por exemplo, Ferdinand Pohl, que é um cohousing sênior, o primeiro cohousing sênior da Suécia, é uma arquiteta que mora lá e divulga amplamente o cohousing. Ela é uma pessoa também que me ajudou muito, muito. Nós mantemos contato, inclusive eu estou devendo uma visita. Eu, a professora Maria Luísa, nós temos uma viagem já agendada para rodar alguns cohouses que nós temos interesse em estar conhecendo. Mas no Então, Brasil tem, Rosângela? não, não tem, Marília, não tem. Infelizmente, as pessoas confundem até um pouco o co-housing com outros tipos de moradias. E eu ouço, sim, algumas pessoas até falando, tem um em determinada região ou em determinada cidade. Não, dentro dessas premissas que Derrett definiu, não existe co-housing no Brasil. O que existe, sim, são iniciativas. Iniciativas, sim. Nós temos algumas já bem avançadas. Porém, co-housing, pronto, nós não temos ainda no Brasil. E eu torço para que logo nós tenhamos. Já que você falou que as pessoas confundem com outros tipos de habitação, qual que é a diferença em co-housing e co-living? Qual a diferença? Excelente, excelente questão, Marília. O co-housing, então, como eu falei, é uma espécie de vila, onde as moradias são privadas. Então, eu tenho ali a minha residência inteira para mim. No co-living, o co-living ele é uma residência onde essa unidade habitacional ela é compartilhada no seu todo. Então, é uma única sala, é uma única cozinha. Muitas vezes o quarto, até o quarto, é dividido com outra pessoa. Né? Então, no co-living, acaba ocorrendo um compartilhamento completo. No co-housing, não. E tem até um trabalho recente que foi lançado por uma empresa de co-living, né? Onde existe ainda características que a gente pode analisar referente, por exemplo, à faixa etária. A faixa etária que se caracteriza no co-living hoje é uma média de 30 anos. Por quê? É um momento de transição, de busca de economia também financeira, né? E é nesse ponto que acaba que difere, mas não quer dizer que o co-living também não pode ser acessado por um sênior. Não tem o menor problema. É que existe hoje essa característica, mas que ela pode ser facilmente transformada. Por que somente para o jovem? Essa é a característica do co-living hoje que nós temos aqui no Brasil. Ô, Rosângela, que interessante. Agora que você está falando, eu até já vi uma experiência que é mais para co-living que co-housing. Entendi. Muito obrigado por sua brilhante explicação. Agora eu fiquei sabendo essa diferença. Mas eu sei que eu quero agora puxar um pouquinho para o envelhecimento, né? Nós somos o canal que rola na Geronto. O tema da sua pesquisa lá na IACHE, com a professora doutora Maria Luísa, excelente, realmente uma arquiteta simpaticíssima, fantástica, competentíssima,
é com o cohousing e envelhecimento. Então, o que tem a ver, então, cohousing e envelhecimento? Explica como você está tentando juntar as duas coisas. Bom, o envelhecimento populacional, todo mundo sabe, a velocidade, né, que nós estamos, os números são bastante acelerados. E aí eu digo que nós estamos sim atrasados nessa questão de moradias para o envelhecimento. Quando nós analisamos a Europa, nós, aqui no Brasil, nós atingimos os mesmos índices que a Europa atingiu em apenas 2 décadas. Vários países lá fora, eles levaram 100 anos para atingir os mesmos índices daqui. Então, nós estamos sim atrasados. Nós precisamos correr atrás desse prejuízo. Por quê? A população está envelhecendo. E nós precisamos, como nós estamos envelhecendo, e hoje de uma forma diferente do passado, nós precisamos também de novas formas de morar. Então, o que nós temos hoje, né? Se a gente for analisar, nós temos a instituição de longa permanência. Perfeito, ela é totalmente necessária. Porém, o cohousing, ele entra um passo antes. Um passo antes. Porque eu acabo indo para uma ILPI quando eu tenho graus de dependência. Este seria o ideal. Só que nós temos também um trabalho do IPEA, que em 93 eles já soltaram que nós precisávamos correr atrás de novas formas de cuidado. Em 93, novas formas de cuidado. Porque nesse mesmo relatório, eles soltaram que os números de moradores independentes dentro de uma ILPI pública era altíssimo, muito maior do que as instituições privadas. E o que isso quer dizer? Eu tenho um déficit habitacional. Então, as pessoas estão indo de forma... E são pessoas independentes dentro de uma ILPI. Então, isso mostra que existe, sim, uma deficiência em possibilidades de moradia, bem como também carência familiar. Eu não tenho para onde ir, então eu acabo indo para uma ILPI. Então, esse é um problema muito, muito, muito sério, porque vai faltar ILPI daqui a pouco, porque ela é necessária e nós precisamos de mais ILPIs também. Só que para pessoas que realmente necessitem. E não simplesmente pessoas que estão envelhecendo e necessitam de uma moradia. Deu para compreender? Eu sim, inclusive para ficar bem claro, quer dizer, as experiências as poucas experiências que eu já vi, exatamente assim. São pessoas totalmente independentes e que não têm, né, aqui o concurso da família e que querem ter uma socialização melhor e acabam procurando se juntar, né, em moradias desse tipo. Muito obrigado. Imagina. E aí, olhando para São Paulo, que a gente está falando de São Paulo, hoje a gente tem os estúdios, né, que oferecem de 20 a 50 metros quadrados por pessoa, não é? E as pessoas estão morando num espaço muito pequeno, e quem é o público prioritário desses investimentos imobiliários? São esses jovens que você falou, na faixa dos 30, 40, 50 anos, talvez, que ainda não tem filho, porque 20 metros quadrados é meio difícil, né? Então, pensando nisso, né, como você, olhando para o futuro, e olha que o Brasil já tem 32 milhões de pessoas idosas, e outro dia, viu, o Rosângela, eu vi uma pesquisa, junto com a publicação dos dados do Censo 2022, que apenas 30% das pessoas brasileiras residem em apartamento. Então, a gente mora ainda em casas. Eu moro num bairro altamente populacional, em que tem apartamentos, e hoje tem uma explosão de apartamentos, mas tem muita casa. Olhando para hoje, vendo o futuro que a gente está esperando lá nos anos 2050 até 2060, o dobro de população idosa,
Quais seriam, então, as formas que você definiria as necessidades? Você já falou de LPI, não é? Que muita gente está lá, não precisaria estar. Nós não temos co-housing ainda, não é? Isso não atrai os empreendimentos imobiliários. Fala assim, o que você vê no futuro, onde nós moraremos no futuro? Então, eu vejo, Marília, nós precisamos desenvolver novas formas de morar. E aí eu não falo só do co-housing. O co-housing é uma possibilidade. Podem vir outras, devem vir outras. E quem deve escolher é a população. Onde eu quero morar? Não é? Então, assim, o co-housing é uma possibilidade. Existem pessoas que não vão se adequar a um co-housing? Sim, existem. E não tem o menor problema. Não tem problema. Porém, nós temos que colocar opções no mercado. Nós temos que trazer esse conhecimento para a população, que existem, sim, novas possibilidades, que devem, sim, ser trabalhadas. Né? Então, assim, possibilidades de inovações. O co-housing, ele traz muitos benefícios, como aumento na rede de apoio. Então, conexão social. A conexão social, ela acaba diminuindo a solidão. Tem um trabalho da Universidade da Califórnia, onde eles definiram que 40% da população idosa sofrem com solidão. E a solidão, ela acaba diminuindo em até 10 anos de vida da pessoa. Então, as conexões sociais, elas são necessárias, são importantes. Derrett também, o Charles Derrett, que lida com o co-housing nos Estados Unidos, ele, numa publicação recente, colocou, ele falou assim, o co-housing, ele é a patologia generalizada que precisa ser trabalhada. Então, novas formas de morar são importantes, onde a arquitetura ela vai ser trabalhada também para os encontros. Porque a gente fala, mas como entra aí a arquitetura, né? A arquitetura ela é voltada para os encontros. Enquanto dentro de um condomínio, muitas vezes eu não conheço o meu vizinho, né? Ou se eu vou fazer uma construção, eu mudo até a posição da janela porque eu quero a minha privacidade. Dentro de um co-housing, não. São trabalhados encontros. As pessoas se enxergam, as pessoas se cruzam. Todo dia eu passo na minha janela e vejo o meu vizinho. Hoje eu não vi. Eu vou lá ver o que aconteceu com ele. Isso é rede de apoio. Isso é muito importante. Outro ponto também importante é a questão econômica. Porque muitas pessoas falam assim: ah, mas morar num co-housing deve ser muito caro. Ah, isso não é para mim. Morar no co-housing, ele traz economia financeira. Por quê? Existe o compartilhamento, onde ali a internet ela é dividida, onde as compras, você tem um maior poder de negociação quando você compra em quantidade. Compartilhamento de carro, compartilhamento de bicicleta. Quantas vezes a gente usa, por exemplo, uma furadeira? Por que eu tenho que ter uma furadeira, meu vizinho outra, meu outro vizinho outra? Quantas vezes? Eu não usei furadeira, eu não usei nenhuma vez esse ano. Então acaba sendo mais sustentável, leva para um consumo mais sustentável. Então é um consumo mais consciente. E dessa forma acaba aumentando a rede de apoio. O que eu vejo muito lá fora é essa questão. Um morador precisa, ele está passando por uma cirurgia, ele vai passar por uma cirurgia, e ele precisa de apoio. Sempre tem um que vai levar uma sopinha ali para ele. Vai saber se ele está bem. Se precisa levar no médico, eles se revezam. E, de novo, não elimina a possibilidade de uma LPI. Porque, dependendo dos déficits cognitivos que a pessoa acaba acarretando com a idade, sim, talvez o melhor seja realmente a pessoa ir para uma LPI, dependendo do nível de cuidado que ela necessita. Porém, a rede de apoio é muito grande dentro de um co-housing. E aí vem de encontro com o Fórum Econômico Mundial, que já reconhece os benefícios do co-housing. Então, eu estou falando de órgãos mundiais que hoje já reconhecem o co-housing como mais sustentável, mais inclusivo,
Na Suécia, existe um cohousing sênior LGBTQIA+. Olha que lindo! Eu acho maravilhoso isso. Então, as pessoas acabam se ajudando, colaborando, melhora a rede de apoio e favorece o age in place, que é você envelhecer não só na sua casa, mas no seu bairro, na sua comunidade, no seu ambiente. Só O, que eu não posso falar simplesmente como a OMS também, ela mostra que é importante o age in place, mas eu não posso tratar o age in place sem olhar o entorno. Eu não posso simplesmente deixar uma pessoa no age in place pensando que ela vai envelhecer dentro da casa dela sozinha. Eu preciso de um contexto, né? Rosângela, você falou uma coisa muito importante, eu queria enfatizar, essa situação de não só a rede de apoio, mas ter locais comuns. Eu queria que você explorasse um pouquinho isso. Locais comuns no cohousing, permitindo o encontro das pessoas, né? E isso favorecendo essa, não só a rede de apoio, mas essa encontro afetivo significativo entre as pessoas, o que é também um fator de envelhecimento saudável. Perfeito, Sérgio, perfeito. Quando você está num cohousing, e eu falo isso pelo que eu vejo das minhas pesquisas, com as pessoas que moram em cohousing, que eu mantenho contato e converso com bastante frequência, quando você compartilha, quando você colabora, existe o pertencimento. Então, eu me sinto fazendo parte. E isso melhora muito as questões de bem-estar, de envolvimento. Então, é muito mais saudável. Existem trabalhos onde eles falam que as pessoas, na Dinamarca, as pessoas reduzem em até reduzem a quantidade, a frequência de idas aos hospitais, simplesmente pelos contatos sociais que ela tem dentro desse ambiente. Então, respondendo a sua pergunta, Sérgio, a pessoa não está presa lá dentro, ela tem conexão com o meio. Então, e os ambientes são propícios para isso. Então, eles se organizam, jantares. Eu não sei cozinhar, então eu vou lavar. Eu gosto de cozinhar, então eu vou cozinhar. Então, uma vez por semana, eles organizam jantares, onde muitas vezes eles abrem, inclusive, esses jantares para o bairro, para a sociedade. O que é muito bacana. Por quê? Eles oferecem esses jantares e essa renda também ela é revertida em benefício das moradias. Então, nós vamos utilizar lá dentro. E também mantém as conexões. É claro que tem toda a questão de acessibilidade, principalmente quando a gente pensa num senior co-housing, né? A questão de acessibilidade, iluminação, ventilação. Então, tudo isso tem que ser projetado com um olhar apurado, para que tenha qualidade e segurança também para os moradores. E os encontros, ambientes que vão favorecer os encontros, pontos sensoriais, pontos de contemplação. Então, tudo isso é trabalhado. Muito, muito legal, Rosângela. Olha, infelizmente, daqui a pouco a gente vai ter de acabar, não é? Nós estamos aí indo já para o final, mas eu queria te fazer uma pergunta que é muito importante, porque a gente está falando de algo e a população é muito diversa. Vamos pensar no Brasil em que a velhice é muito heterogênea, e tem pessoas mais pobres e que muitas vezes não conseguem fazer um projeto tão bonito, tão arquitetoso, né, que o arquiteto possa dar uma condição boa para aquele cohousing. Então, é viável financeiramente que esta política de moradia, o cohousing, se transforme numa política pública de moradia para idosos? Sérgio, eu estou fazendo um levantamento de tudo que existe no mundo referente a cohousing. Esse é o meu trabalho de mestrado. E eu estou vendo muita coisa, existem muitas políticas públicas muito bacanas fora daqui, do Brasil, principalmente na Europa. Então, na Dinamarca, por exemplo, os moradores de muitos cohousing
eles trabalham com locação social ou concessão de uso. Então, é uma política pública, onde as pessoas pagam uma locação simbólica mesmo, e depois, se ela quiser sair ou se ela falecer, esse ambiente vai para o próximo, para a pessoa que está na fila, porque existe fila lá fora para isso. Então, vai para o próximo. É uma locação social. Eu sei que nós estamos falando... Ah, mas você está falando da Dinamarca, não se compara? Mas eu não estou falando de simplesmente nós trazermos para o Brasil de forma engessada esse projeto. Estou falando de adaptação, porque existe a questão, sim, cultural. E isso pode ser adaptado. Por que não? Mas, sim, eu vejo que é muito viável essa questão do cohousing ser uma política pública, principalmente para a população de baixa renda, que precisa de moradia. E um tipo de moradia diferente, que promova que promova conexões sociais, que a pessoa se sinta útil lá dentro, colabore, e isso vai trazer mais anos, vai trazer mais saúde, vai ser muito mais saudável para ela. Então, eu vejo de uma forma totalmente viável. Nós temos uma diferença muito grande quando a gente fala de Estados Unidos, quando a gente fala de Europa. Na Europa, o que prevalece são os cohouses públicos. Uhum. E nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o que prevalece são os privados, onde um grupo se organiza e é constituído, e ali, por meio de uma cooperativa ou não, eles compram um terreno e constroem. Na Europa tem um olhar um pouquinho diferente. Por exemplo, na Espanha, saiu, se não me engano, foi em dezembro de 2023, foi chancelado que benefícios, facilidades, inclusive de financiamento para o cohousing. Isso é muito bacana. Então, assim, está caminhando. Está caminhando. Na Europa já está de forma bastante acelerada, porque está disperso já em vários países, e eu tenho certeza que não vai demorar muito para chegar aqui, justamente pelos benefícios que o cohousing traz para a população, principalmente a população que envelhece. Nossa, cohousing. Hoje você já sabe o que significa. O pior, no Brasil não tem. Mas tem um horizonte de uma política pública para contemplar as necessidades da população que envelheceu, não é? Não teve moradia ou que quer trocar de moradia, porque eu acho que a nossa conversa hoje nos aponta. Falar sobre como viver, onde viver a nossa velhice é extremamente fundamental. O nosso tempo já se esgotou, estou olhando aqui no nosso reloginho, mas a minha última palavra é assim, oferecê-la à Rosângela para que ela despeça agradecendo, ou sim ou não, e deixando o que desejar do seu coração para quem nos acompanha. Rosângela, faça, por gentileza, aí a sua última participação. Eu agradeço muitíssimo, Marília, Sérgio, a oportunidade de estar trazendo reflexões para a sociedade. Porque nós temos que estar trazendo esses conhecimentos para a sociedade. Eles precisam de orientações, precisam saber o que está acontecendo. Quais são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas? Eu ouço muitas pessoas falando, puxa vida, eu queria isso. Eu falo, mas isso é cohousing. Ah, isso é cohousing? É cohousing. E as pessoas desconhecem, não sabem, mas existe sim essa possibilidade. E a gente tem que lembrar que precisa desse envolvimento multidisciplinar. Todos têm que estar engajados e unidos nessa causa, porque as possibilidades existem sim. E a gente está aí para trabalhar para isso. E eu estou trabalhando fortemente para isso. E quero deixar uma contribuição, sim, referente a esse tipo de moradia. E agradeço muitíssimo a oportunidade. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu espero ter colaborado e Sem dúvida. contribuído um pouquinho com os nossos ouvintes. Nossa, colaborou muito, Rosângela. Nós que temos que registrar em nome do canal, eu e o Sérgio, hoje, a sua participação, a sua informação. E esse é o propósito do canal, né? Trazer para quem nos acompanha informações sobre a velhice e envelhecimento. Né? Esse é o nosso compromisso. E o Sérgio quer dizer alguma coisa, Sérgio? Não, Para eu eu quero encerrar aqui. sim, não só agradecer a Rosângela,
pela brilhante exposição, mas eu queria desejar a você, Rosângela, um término desse seu mestrado fantástico, porque você trará, ao terminar sua pesquisa e defender o seu mestrado, você vai trazer para nós luz sobre esse assunto e ajudar a ter novas opções de moradia. Parabéns e felicidade aí para você e para sua orientadora nesse término da sua pesquisa e que seja muito útil para nós, que eu tenho certeza que vai ser. Muito obrigado. Para Obrigada. todos nós. Muito obrigada. Então, minha última palavra é até a próxima, o canal que rola na Geronto, estou com esse compromisso de divulgar informações sobre o envelhecimento. Toda sexta-feira nós postamos um assunto novo e pedimos a você que venha conosco, e que divulgue, colabore, sugira, bate o sininho, passa para o amigo, que é assim que a gente vai crescendo. Este é o nosso compromisso por um envelhecimento digno, saudável, compromisso por um envelhecimento como um princípio de direito e que esse envelhecimento seja digno para todos. Até a próxima, canal que rola na Geronto, eu, Marília Berzin, Sérgio Pascoal e Rosângela, desejamos graça, paz, saúde, como diz um amigo nosso, vida longa para todos. Até a próxima. Obrigada. Não gravou?